aqui no nosso estúdio a gente recebe Monize Poltronieri, que ela é psicóloga. Obrigada, Monize, pela sua participação. Boa tarde, obrigada. E a Tati, que ela tem um adolescente em casa, né, de 16 anos, Tati? Isso, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse assunto, como é que você lida sobre o álcool com o seu filho, ainda mais nessa fase, adolescência, 16 anos? Então, lá em casa, nós somos evangélicos, então nós não bebemos, nem eu, nem meu esposo. E desde pequenininho, eu tenho outros, né? E o Júnior agora é o caçulinha, está com 16. E eles, melhor do que a gente falar e ensinar, é o exemplo, né? E eles nunca viram nem eu, nem o pai bebendo. E uma vez até aconteceu uma coisa legal lá em casa, que a gente comprou uma garrafa de suco, essas de uva natural, né? E era em vidro, aí colocamos dentro da geladeira. Aí o outro, que é mais velho um pouquinho, falou assim: ué, pai, você vai beber vinho agora? Aí ele falou: não, meu filho, vem aqui. Ó. Aí leu para ele: isso aqui é suco de uva. Então, como eu estou falando, o exemplo é tudo, né? Mas eu sempre explico, né? Ele vai nessas festinhas, está na casa de amigos. Falo: Júnior, bebida não é legal. Você pode se divertir sem beber, né? Mas aí eu sempre converso com ele e falo: mãe, eu não tenho a mínima vontade de experimentar nada. Não tenho vontade, não acho legal, vejo os meus amigos fazendo isso e o comportamento muda deles. Ou seja, peraí, muito interessante esse relato que seu filho trouxe, ele com 16 anos, então quer dizer, ele tem amigos que bebem. Sim, com certeza. Em casa, como você falou, os pais às vezes até incentivam, né? Deixam lá, bebem, né? E permitem que os filhos adolescentes bebam também. Monize, sobre esse comportamento que a gente já disse aqui, que a gente vem de uma cultura que a gente escuta isso. Eu prefiro que beba em casa, que eu esteja perto, porque eu vou explicar como é que vai ser. Sobre esse comportamento vindo por parte dos pais, o que isso pode acarretar? Né? Às vezes a gente pensa que a gente está tendo um gesto amigo, um gesto parceiro, que a gente está sendo companheiro dos nossos filhos, mas não é isso que essa pesquisa tem mostrado, né? Exatamente. E aí o que acontece? Infelizmente ou felizmente, filhos não vêm com manual, né? Então a gente fica nessa. O que faz? Acaba incentivando porque está aqui dentro de casa e tudo, ou não. Só que, na verdade, o que a gente percebe, o que acontece? A adolescência é um momento de travessia. Né? É um momento ali de muita transformação e tudo. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento começa na gestação e vai até 20, 25 anos. Só que a última parte que é formada é a parte do córtex pré-frontal, que é justamente, digamos assim, o freio moral, onde onde vai dar aquela ideia do que é perigoso, do que pode, do que não pode. Então, achar que, deixa eu mostrar aqui a bebida para ele, beber aqui dentro de casa, porque vai ser tranquilo, ele vai entendendo. Na verdade, pode estar sendo um tiro no pé, porque ele ainda não tem a percepção correta das coisas. E quanto mais cedo a pessoa ela faz o uso, ela tem esse contato, essa experiência com o álcool, isso, né, o fator idade já mostrou que isso influencia num consumo mais abusivo na vida adulta? Sim, porque começa ali desde cedo, então aquilo que... aí o álcool vai se tornando algo muito natural, algo muito normal dentro do ambiente. Então, acaba que isso, em outros contextos, aquele adolescente vai reproduzindo, porque ele entende daquele meio como, isso faz parte. E acaba que isso faz com que o consumo seja maior. Vamos incluir mais uma mãe aqui no nosso bate-papo, a Elise. Escuta só o que ela passou com o filho, tá? Ela também já viveu uma situação com um adolescente. Ela tem um adolescente em casa, não é isso, Elise? Boa tarde. Obrigada pela sua participação com a gente. Você já viveu uma situação com ele em relação à bebida? Conta pra gente a sua história. Pois é, Beta. Eu tenho 2 adolescentes, né? Tenho um de 17 e outro de 13. E há um tempo atrás nós levamos o nosso mais velho, que é de 17 anos, numa festinha de aniversário normal de um amigo da sala. E aí, ao deixar na casa desse amigo, tudo ok. Só que na hora de buscar ele, veio o anfitrião, que era o aniversariante, juntamente com os pais, e eles, com essas garrafas que são chamativas, né, para adolescentes, com cores, enfim.
e eles bebendo, outros amigos também bebendo, os pais desse amigo também junto, ou seja, não tinha nada escondido, e sim com consentimento. E aí, então, nós falamos com ele, Matheus, você, né, como foi o seu comportamento? E ele falou, não, porque lá em casa é tudo muito aberto. E antes de qualquer coisa também, eu acho que existe a parte da moral, né? Mas também existe a parte da lei. Menor de 18 anos não pode beber, né? E aí, por mais que a gente toma uma taça de vinho, né? Enfim, existe muita liberdade ao falar sobre as coisas que são corretas. O que é certo e o que não é, pronto, né? Mas ele é um menino super tranquilo, mas isso é muito real dentro desse círculo, sabe? De meninos menores de 18 anos usufruindo desse hábito que não é saudável, né? E qual foi a reação do seu filho, né? O que ele depois trouxe para você de relatos a respeito dos amigos estarem nessa festinha, bebendo, com a supervisão de um pai, né? De uma mãe ali, de um responsável. E ele não, ele não bebeu, né? Ele pede para você, ele te conta, ele tem um argumento, uma conversa, tentando te convencer também a fazer essa experiência, Elis? Não, ele não tem. Foi interessante que a mãe do menino veio assim me contar no dia. Menino, ele foi um dos únicos que não bebeu porque ele só quis água com gás. Tipo assim, nossa, ele é diferente, né? Mas ele não relata, ele tem um comportamento muito, muito centrado e muito claro. Lá em casa não. Eu também não dou muito confiança, não, entendeu, Beto? Assim, meu negócio é o que é certo e pronto. E ele sabe que isso não é correto, ele também não relata nenhum interesse nisso e vida que segue. Elis, continua com a gente, que eu estou adorando a sua contribuição para o nosso assunto, né? Porque a gente sabe o que eu escuto de mãe, gente. Às vezes eu encontro com colegas, com vizinhos que falam assim, fui levar meu filho na festinha, cheguei lá, me deparei com uma cena que eu não esperava, aquele monte de garrafa, aquelas bebidas alcoólicas. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar nessa fase e a gente precisa se preparar. O que a gente vai explicar para os nossos filhos? Se o seu pedir, embora você tenha visto que ele está, não é isso que ele vem demonstrando, mas se ele fala, mãe, eu quero experimentar, qual vai ser a sua resposta? Eu não vou proibir. A primeira coisa é que ele não... Porque... Já volto a falar com você, Elis, rapidinho. Tá. Peraí, é que a gente está com a Tati aqui. Eu tô adorando, tá vendo? Esse bate-papo está sendo muito, né? Assim, é desafiador pra gente. Então, eu jamais iria proibi-lo, porque proibir não é a solução. Né? Conversaria com ele, colocaria as consequências disso que poderia trazer para a vida dele, né, depois adulta, mas jamais iria proibir, porque eu acho que proibir não é o caminho. O caminho é o exemplo e você ter uma boa conversa. O caminho é esse. E aí, Monize, como é que a gente traduz isso na prática? Eu não vou proibir. Tá, mas quer dizer então, você quer provar então o gostinho do vinho? Quer dizer, então, que eu vou botar à disposição dele? Como que a gente traduz isso na prática? Na verdade, o adolescente, a gente tem que ter um certo cuidado, porque assim, a gente não pode ser careta demais, como eles costumam dizer, né? Então, e nem ser aquela questão, não pode, pronto e acabou. Não, a gente tem que conversar e explicar. Então, tudo, explicar as consequências. Você quer experimentar? Olha o que pode acontecer. Isso. Sabe o exemplo de não sei quem, que nessas horas a gente sempre tem um exemplo de alguém que tem um problema com a bebida. Falar. E, além de tudo, outra coisa que é importante também, quando a gente pensa nesse ambiente familiar, o álcool hoje, ele tem uma predisposição genética muito grande. Então, se eu tenho um problema com o álcool e estou trazendo para a minha casa, a chance do meu filho ter também é muito grande, tanto pela questão genética, quanto também pela questão ambiental. Então, eu falaria para esse filho, né? Ô, filha, não faça isso, porque pode causar isso. Mas você quer experimentar? Toma aqui, experimenta. Certo? Mas sabendo o quê? Das consequências. Por quê? Hoje a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que estar ali em corda bamba, digamos assim, porque se a gente fala não,
o mundo está ali e pode acabar oferecendo e pode fazer escondido. Então, claro, é melhor que faça em casa, na minha presença, mas que esteja consciente de todos os riscos. Não, e o importante, gente, é a gente também entender que a gente não está dando, né, uma taça inteira. Não, é para sentir o sabor, falar assim, é isso, né? A gente precisa entender também que existem maneiras de chegar a esse equilíbrio sem proibir ao mesmo tempo, mas não é entregando tudo, né? E outra coisa também, Roberto, o que acontece? É aquilo que eu falo, não tem aquele manual. Claro que cada um ali vai saber o que é melhor, só que tem coisas que a gente tem que pensar da seguinte forma. Então quer dizer que se o meu filho vai falar, eu prefiro experimentar em casa do que na rua, então também eu vou permitir coisas ilícitas? Certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Ou então falar, você não vai consumir até você fizer 18 anos. Depois que você for responsável pelos seus atos, aí sim. Mas enquanto você estiver aqui dentro da minha casa, não. Porque isso é uma forma de colocar ali os limites. Convido você de casa a participar com a gente. Manda aqui pra gente o seu comentário no nosso WhatsApp. Você que tem filho adolescente, sobrinho, neto, né? Já está nessa fase aí, chegou esse assunto, ou então você percebe, tem pai, tem mãe que às vezes já percebeu que o filho está chegando em casa até com aquele, né? O odor, o bafinho do álcool. E aí, como é que você conversa também sobre esse assunto? Porque às vezes está fazendo escondido o pai e da mãe. Abre o olho, hein? Tem comentários aqui. Olha, tem gente dizendo, somos evangélicos, a nossa filha foi criada assim. Hoje, na casa dela, várias bebidas em cima do balcão. Eu fico triste porque eu tenho 2 netas, uma é adolescente. E aí ela quer saber, né, qual é a probabilidade delas beberem, porque já que existe esse exemplo. Daqui a pouquinho a Monize vai, então, responder sua pergunta. A Adriana também participa com a gente, falando que há 4 anos ela parou de beber. Quando o neto, o Pedro Henrique, tinha 8 meses. Aí ela olhou para ele com um copo de bebida e ele pediu o colo. E naquele momento ela deu um start, ela teve um start, comecei a refletir no exemplo que estaria dando para ele. A bebida já destruiu minha família, é o relato dela. Tem também outro comentário, boa tarde, estou acompanhando o bate-papo sobre a bebida, né, na adolescência. Eu trabalho na área de segurança em várias casas de shows na Grande Vitória e tenho visto os adolescentes bebendo muito. A pessoa escreveu aqui, tá? Com vários Os, hein? Muitas das situações com o apoio dos próprios pais. Eles saem carregados de tanto que bebem. Tem outro relato, tem um amigo que lutou muito para sair das bebidas, os pais deixavam ele beber em casa e aí isso virou um hábito, depois um vício. E ele culpava os pais porque não proibiram, aceitaram ele bebendo em casa. Hoje ele não bebe mais. Gente, não para de chegar comentários. Vão lendo, vão lendo. Roberta, eu tenho uma filha de 17 anos, socialmente ela tomava um drink. Que desde os 17 anos ela tomava um drink, socialmente. Hoje tem 26 anos e não bebe nada, não gosta por ela mesma. Daqui a pouquinho a gente volta a ler os comentários. Mas respondendo aquela primeira pergunta que chegou, Monize, vamos lá. Pais que bebem vão pensar nessa situação, mas eles são maiores, eles são responsáveis, só que aquela criança está assistindo. Qual é a chance dessa criança replicar esse comportamento? É uma chance grande, né? Porque é aquilo, melhor do que a conversa é o exemplo arrasta. Então, se eu viro e falo bem assim, não pode beber porque faz mal, mas eu estou bebendo. Pode ser que naquele momento, o meu filho, a minha filha, por uma questão de respeito, eles não vão beber, porque estão ali sob o meu teto e tudo. Só que qual a mensagem que eu estou passando? Então, aquilo vai ficar. Se eles bebem, então, quer dizer que é algo que eu posso fazer. E, assim, é uma coisa que é importante a gente deixar muito claro, porque o álcool, ele vem de uma forma muito tranquila. E ele causa danos... É o social, né? Exato. E ele causa danos irreversíveis. Eu já trabalhei em clínica de dependência química. O que o álcool fazia era algo assim que se você vê, você fala, não acredito. Porque ele começa de forma muito sorrateira, muito tranquila. Então, é essa percepção que o adolescente não tem. E que nós, adultos, devemos passar para eles. Outro relato também que me chamou a atenção é o que o segurança de casa de shows falou da quantidade de adolescentes que ele tem visto bebendo e, às vezes, saindo carregados. E a gente também precisa explicar isso como consequência para os nossos filhos, né? A ressaca moral, que adolescente está preparado para isso?
Né? É a pergunta que a gente se faz. E aí é onde entra a consequência, né? Saber da consequência. Então, você vai beber, pode ser que ali no primeiro gole, ok, eu dou conta e tudo, mas depois você já não vai respondendo por você. E aí, você está preparado para isso? Aí vai ganhar fama na escola, né? Vai fazer passar por determinado vexame e no dia seguinte já está todo mundo sabendo, ainda mais com isso aqui, a gente também precisa alertar. Isso pode ser até mesmo uma estratégia no nosso diálogo com eles como alerta? Perfeito, porque é aquilo que eu já falei, estou um pouco repetitiva. Vai mostrar o quê? A consequência. É isso que acontece. Tanta coisa que a gente vê aí com o celular, né? Como você bem disse hoje em dia, e tiram fotos, colocam aí nas redes, isso vai atrapalhar em tudo. Vai ser uma questão que esse adolescente ele vai carregar para o resto da vida. Você tem medo da influência dos amigos também? Muito, muito. Por isso, eu procuro sempre estar conversando, sabendo onde ele está, com quem ele está. Muita preocupação. Ele já trouxe relatos para casa? Ah, mãe, meu amigo fulano bebeu. Já aconteceu dele contar episódios para você? Sim, com certeza. Até mesmo na casa, né, dos amigos, teve uma festinha, churrasco e teve bebida. E alguns beberam e outros não. Né? Deixa eu ver com a Elis também, se na situação aí da casa dela, né, com o filho, se ela também tem medo da influência, Elis. Ela claro, continua com a gente, vive né? Num mundo muito influenciável. Se para a gente, às vezes, algumas coisas é complicado, você imagina para quem está em formação, né? Um tempo atrás, um menino que era da escola, não era conhecido, foi em outra festinha. Ele, na parte de festa da casa dele mesmo, era no prédio dele. Ele bebeu tanto que ele entrou em coma, né? Em coma alcoólico. E precisou ir para o hospital. Diz que foi uma cena muito feia, menino super novo. Então, você pensa bem, né? Eles não têm nem estrutura física, muitas vezes, para suportar isso, né? E aí é o que a gente estava comentando aqui, né, Elisa? Aí o que entra em coma alcoólico não tinha noção a que ponto poderia chegar e como é que fica o dia seguinte, aquela falação entre os amigos. Aí vem outro ponto que os pais também precisam orientar, né? Do acolhimento ainda com os colegas, né? De não tornar isso um motivo de vexatório para o colega. Sim, exatamente. Diz que foi bem caótico, assim. Eu fico imaginando realmente assim, o pai. Disse que ficou bem transtornado, porque foi na casa dele, né, teoricamente, e tinha bebidas da própria casa, e foi uma situação muito, muito ruim, triste, né, para a gente ver enquanto um menino novo passar por isso. Diz que ele ficou muito mal, muito mal. Perfeito, Elisa. Vou ler aqui mais comentários que o assunto está rendendo aqui no nosso bate-papo no Fala Espírito Santo. Tem o Yuri, de 19 anos, falou que começou a beber após uma discussão na escola por causa de um professor. Com 14 anos de idade? Ele tinha uns 14 anos, né, Yuri? Você tinha 14 anos na época. E faz uns 3 meses que ele não quer mais isso para a vida dele. Espero que os jovens tomem essa mesma decisão. Que bacana, Yuri, você com 19 anos tendo essa maturidade. Tem outro comentário também do Irian. Tenho 19 anos e nunca coloquei álcool na boca e nem gosto. Tem gente falando, Roberta, quando minha filha era adolescente, ela ficou muito curiosa para experimentar. E eu falei assim, vou te dar uma taça de vinho aqui dentro de casa, mas você só vai beber quando você não estiver mais morando comigo e tiver, né, tiver acima dos 18 anos, enfim. E aí, essa mãe, ela tentou talvez entrar nesse consenso que a gente tanto fala, né? Ó, você quer experimentar? Tá aqui, ó, vai experimentar. Mas você não quer dizer que eu estou liberando que você beba, né? São situações diferentes, né, Monize? Completamente, né? E aí entra naquele exemplo que eu dei anteriormente, aquela questão, dá ou não dá? Então, essa mãe, nesse caso, ela analisou ali, achou por melhor, então tá, pode experimentar. E aí, é importante também a gente falar, Roberta, que hoje nós temos uma cultura em que é comum, era um tempo atrás, mas hoje, assim, né, as pessoas estão com uma crítica um pouco melhor. O bebezinho molha a chupeta na bebida. O dedinho, deixa eu dar para ele cheirar, deixa eu colocar na boca dele, como uma coisa muito bonita. Então, a gente precisa também começar a quebrar esse tipo de comportamento, porque a partir daí já vai o quê? Normalizando. Então, não é bem assim, isso é errado. Além de tudo, é crime. Ou seja, isso daí não é nem um adolescente que está te pedindo. É você que já está apresentando e num momento completamente errado.
né? A gente está falando de um bebê, pelo amor de Deus. Olha, tem mais comentários. Beto, eu sou segurança de casa de show, já vi 5 adolescentes chegar na casa e uma amiga se embriagar. As 4 meninas deixaram a outra menina jogada na porta da casa de show e foram embora. Eu tive que chamar o SAMU. E ainda tem isso, é aí que você vê quem realmente é seu amigo. Tem outro relato aqui. Oi, Robertinha, o meu de 16 anos no Natal passado. Eu sempre gostei de tomar um vinho, né? Aí eu deixei a garrafa na geladeira. Depois de um tempo, eu fui procurar e vi que o vinho estava acabando. Essa mãe é atenta, hein? Esperta essa mãe. Ele acabou bebendo escondido. E aí foi onde eu fui conversar com ele, que ainda não era o momento. Mas o meu medo é ele beber na rua. Mas eu procuro sempre conversar com ele. É interessante porque nós já fomos adolescentes um dia, né? E a gente sabe como é que funciona essas questões da curiosidade. Depois que ele experimentou, depois que a mãe já descobriu o que aconteceu, como deve ser essa conversa, Monize? Uma coisa que a bebida também, ela pode surgir ali por 2 motivos. Uma questão de pertencimento a grupo, né? E outra questão também, a bebida vem muito como fuga. Então, depois que ele experimentou e tudo, conversar com esse adolescente qual o papel da bebida na vida dele. E entender que problemas vão surgir e que a fuga não é o melhor caminho. E outra coisa também é mostrar ali para esse adolescente que existem outras formas de pertencimento que não seja exatamente fazer o que aquele grupo ali está fazendo, sabe? O que, por exemplo, que pode ser outra forma de pertencimento? Mostrar o que tem de bom. Buscar outras coisas que esse grupo tem. Ah, eu gosto de jogar futebol, então vamos jogar futebol juntos. E sempre ali, nós, enquanto pais, é importante que a gente fique o tempo todo valorizando esse jovem que nós temos, sabe? Que ele entenda as qualidades que tem, que não busque no álcool essa aprovação. Entende? Perfeito. Monize, obrigada pela sua ajuda aqui para os pais, que não é uma fase fácil, né, na adolescência, quem dirá. Obrigada, Tati, também pela sua participação, tá? Dá um beijo na família. Elis também, mamãe maravilhosa que participou com a gente aqui no Fala Espírito Santo, muito obrigada, tá?